vamos falar um pouquinho do Império do Mali. O Império do Mali, já Cris também trouxe uma foto para você. Nessa foto aqui, olha só, vamos observar a foto. Demonstra algum sinal de pobreza nessa foto? Olha a foto. O que você acha? Não, né? Você vê esse homem vestido, você demonstra poder, dinheiro. O nome aí não tá vindo reino do Mali, tá vindo império do Mali. O Mali foi um império grandioso, muito rico, por muitos anos. Vamos ver o que aconteceu com esse império? Vamos lá, página 64. Na região onde existe atualmente um dos países mais pobres do mundo, o Mali, já existiu um grande império. Então hoje, no Mali, você tem um dos países mais pobres do mundo. Mas esse país mais pobre, ele já foi um grande império econômico. Já existiu um grande império no passado, o Império do Mali, que durou no século XIII ao século XVI. O fundador do império, Sundiata Keita, começou a anexar territórios ricos em ouro e sal ao seu reino. E dessa forma prosperou a partir do comércio dessas matérias-primas. Então, o que fez Mali se tornar um império foi a comercialização das matérias-primas de ouro e sal. O imperador mais famoso foi Musa, que iniciou seu governo no começo do século XIV. Musa era muçulmano e fez a peregrinação à cidade sagrada de Meca, uma obrigação ritual para os muçulmanos, ou seja, Musa, que era o imperador, era muçulmano e todos os muçulmanos precisavam fazer o ritual muçulmano, o ritual da sua religião, na cidade sagrada de Meca. Uma obrigação ritual para os muçulmanos, com uma corte de cerca de 60 mil pessoas vestidas com todo luxo, além de animais e ouro. Musa foi responsável por ampliar o Império do Mali e construir edifícios, além de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas. E também apoiou artistas e intelectuais. O Império começou a ruir no século XV, com as rebeliões internas e as invasões de povos de fora. Então você percebe, nós estudamos de forma, começamos a conhecer 3 povos. O Tia já deu toda uma contextualização ao longo dos vídeos. A gente viu primeiro o Reino do Congo, o Tia está mostrando para você a imagem. Depois o Reino Yorubá, também o Tia está mostrando para você. E depois o Império do Mali. Nós lemos os textinhos, nós lemos a contextualização. O que a gente percebe ao decorrer desses textos? Nós percebemos que o continente africano, que é esse continente que eu apresentei para você no início da aula, mas que eu tenho certeza que você já conhece, desde o 4º ano a gente vem comentando de uma forma mais específica, tanto desta população, e agora você começa a nomear essa população, perceber as diferenças de costumes, você percebe que esse continente é um continente de diversidade. Você tem vários povos, dentre esses povos várias crenças. Você viu a crença de 2 povos específicos, do Congo e do Yorubá. Você percebe as diferenças de atividades econômicas. Um vive mais da agricultura, o outro vive mais do artesanato e o trabalho que desenvolve do ferro. E aí você consegue perceber que tem uma população que vivencia um grande império e que ao decorrer do século XV começa a sua ruína. Assim foi com o povo do Congo,
Assim foi com o povo Iorubá, que foi um dos últimos povos, né, aí a ser invadido pelos colonizadores. A gente percebe o quanto a tristeza o período de escravidão traz para essa população, traz para esse povo, traz para esses povos. Porque você fala de diversidade, você não fala de um povo, você fala de vários povos. E você consegue perceber que essa grandeza de povos, de culturas, de língua, ela, quando é chegada nos países colonizadores, ela é tentativa de ser negada. Você já viu alguém falando Iorubá? A gente não tem isso, a gente não viu. Mas hoje eu sei que Iorubá foi um dos povos que vieram para o Brasil e que aqui a gente encontra os descendentes deles, porque foram trazidos no período da escravidão e vivenciaram aqui. Mas a sua cultura, a sua língua e sua religião era muitas vezes, vamos cortar essa palavra, era desrespeitada. Não era propagada. Eles falavam diferente entre eles, então eles misturavam os povos nos lugares de trabalho, nas senzalas, para que não houvesse a comunicação entre os povos, para que eles não pudessem se comunicar, porque um não sabia a língua do outro. Mas que antes dessa história, você tem uma história muito bonita desses povos. Você tem uma África diversa, você tem uma África império, você tem uma África rica em cultura, você tem uma África com arte, que a gente muitas vezes não tem o prazer de conhecer, porque nos focamos muito na escravidão. E agora você consegue começar a conhecer quando você fala do Império do Mali. Esse império, que hoje quando você vai falar sobre o Mali, você vai falar de um país pobre, mas nem sempre foi assim. Foi um país onde o seu grande imperador, Musa, era um muçulmano e para o seu culto da sua religião, iam 60 mil pessoas muito bem vestidas, com ouro. Você vê crenças do Iorubá, suas divindades estampadas em suas artes. Você vê povos enriquecidos pela essa matéria-prima. Então existe uma história anterior ao processo de escravidão. E por isso mesmo que a Tia Cris vem trazer para você essa imagem. São povos ricos em culturas, povos ricos em matérias-primas, povos ricos em arte, e que a gente precisa também ter o prazer de conhecer. Eu vou deixar as imagens para vocês que a gente foi trabalhando, né? Nós vamos ainda ter o prazer de conhecer mais essas riquezas ao decorrer da nossa aprendizagem, pois como a gente viu hoje, muito da cultura desses povos está enraizada na cultura do Brasil. Porque muitos deles foram trazidos para cá, por um motivo triste, mas foram trazidos para cá, forçadamente. Mas a gente tem hoje a riqueza de sua cultura. E uma das coisas que a gente precisa entender, né? Se naquele período não existiu respeito pelas diferenças, hoje a gente precisa entender que esse respeito precisa existir. E a gente precisa dar a importância de cada um de acordo com o seu respeito, né? Gente, qualquer dúvida, eu estou disponível. Precisem dividir os vídeos para ficar mais fácil que vocês visualizem, tá bem? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.